Olha aí, Paz. graça e paz, meu pastor Leonardo, Deus abençoe. Amém, amado. Estamos aqui agora, né? Quem já entrou na live, né? Hoje, o mando de campo continua sendo, né, na apacentar. Então, pastor Leonardo, eu passo o cajado para o senhor e me coloco à sua disposição. Amém, meu querido. Deus abençoe. Nós estamos iniciando a live da Igreja Missão Apacentar, juntamente com a Igreja Apostólica Grão de Mostarda. É com muito prazer, satisfação e honra a Deus que nós estamos fazendo esse compartilhamento. É uma alegria termos o nosso apóstolo Wilson Dias presente na live de hoje da Igreja Missão Apacentar. Por alguns motivos técnicos, estamos pela Igreja Apostólica Grão de Mostarda, mas você também já vai se acostumando, porque algumas lives compartilhadas também vai ser através desse endereço, nesse link, amém? Então, enquanto eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, meu pastor querido, para algumas pessoas lá da igreja, para outros amigos, eu gostaria que o Senhor pudesse iniciar orando, amém? Amém. Vamos estar orando, graças a Deus, por quem já está conectado. E vamos orar. Já está aí o nosso guerreiro aí, líder dos guerreiros de oração, Guilherme já está aí a postos, né, já está participando aí. Mayra Quaresma aí também, né? E vai ser lindo, creio que vai ser lindo, muita gente será abençoada, pois nós seremos, para a glória de Deus, canais de bênção para a vida de todos aqueles que adentraram nessa live. Vamos orar. Amém. Pai amado, Deus querido, a Ti a honra, a glória, louvor e adoração. Em Deus, o nós nome de queremos agradecer, meu Pai, por mais este privilégio, diante desta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui ministrando, compartilhando a Tua palavra com os Amém. nossos irmãos. Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que tudo que queremos a fazer aqui seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Que sejamos nós canais de bênçãos para a vida do Teu povo, meu Pai, que está aí buscando conhecer mais do Senhor. Deus, usa-nos conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e sabe amar, e por isso estamos alegres a todos os momentos. Eu quero orar agora em especial pela cidade na qual nós moramos, que é aqui em Feira de Santana. Também orar pelo estado da Bahia e orar em especial e especificamente pelo país chamado Brasil, essa nação que Deus constituiu para que nós pudéssemos nascer e morar. Então, vamos entregar diante de Deus agora todas as autoridades constituídas por Ele, Glória. que a Bíblia diz que todas as autoridades foram levantadas pelo Senhor para cumprir o propósito dele. Então, nós apresentamos diante do Senhor agora os poderes executivo, legislativo, judiciário, os poderes eclesiásticos, Senhor, da nação chamada Brasil. A tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Toma os quatro cantos desse país, vai retirando toda a corrupção, vai, ó Deus, demolindo toda ação demoníaca nessa nação. Vai assim, ó Pai, do Iapoque ao Chuí, fazendo com que todas as famílias sejam abençoadas e que o Senhor possa prosperar essa nação, reverter todo o quadro maligno dessa nação e tornar referência para outras nações. Toma também assim o estado da Bahia, no qual nós estamos e fazemos parte. E você que é de outro estado, você pode estar orando também por esse estado nesse momento. Nós abençoamos a Bahia, entregamos também os poderes nas tuas mãos, que o Senhor tome cada vereador, que o Senhor tome cada deputado, que o Senhor tome cada um que está representando o governo da Bahia, seja em município, seja no estado, os secretários, Deus, e cada servo teu que representa o corpo eclesiástico em especial nesse momento, os apóstolos, os pastores, os mestres, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, os serviços, todos aqueles que compõem, ó Deus, a cristandade do Senhor, para a glória e louvor do teu nome.
E em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos também, Senhor, a cidade na qual nós moramos, porque a tua palavra diz que orai pela paz na vossa cidade, porque aí encontraria a vossa paz. Então, toma o prefeito nas tuas mãos, o presidente da Câmara, os vereadores. Ó, Senhor, em nome de Jesus, cada secretariado, cada líder evangélico nessa cidade, o Senhor possa derramar uma sabedoria e retirar, de uma vez por todas, Senhor, tudo que não agrada a Ti. Faz com que, ó Pai, aqueles que estão passando alguma necessidade nesse momento sejam alcançados, porque o Senhor ouve o necessitado, vai de encontro aos órfãos e às viúvas, e cumpre a Tua palavra, porque Tu és um Deus bom e sabe amar. É assim que nós oramos e Te damos graças em Cristo Jesus, que nesses dias a Igreja do Senhor, nesses tempos de crise, ela esteja com a lucidez para entender o que o Senhor está fazendo e saber, compreender aquilo e como o Senhor opera e o modo do Senhor operar nesses tempos de crise. Que assim sejamos lúcidos, que a gente não venha a dormir no sono da morte, mas ter discernimento para a glória e louvor do Teu nome. É que a Tua igreja ore em concordância nesse momento, em Cristo Jesus. Amém. E aí, o nosso querido apóstolo já pode entrar na mensagem, se quiser dar paz do Senhor, falar com as pessoas, elas estão entrando. Depois a gente vai colocar também no canal do YouTube da Igreja Missão Apacentar, para que muitas pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, que eu sei que Deus vai ministrar ao coração, à mente e a cada um de vós através disso. Fique à vontade, meu querido. Amém, meu pastor Leonardo, glória a Deus, a paz do Senhor a todos que já se encontram participando desta live. Nós queremos louvar a Deus porque Ele é bom em todo tempo e Ele realmente sabe amar. De comum acordo, a gente, ou seja, o Senhor nos deu a liberdade de escolher o texto e nós buscamos do Senhor, e o Senhor nos deu a palavra que começamos ela em Provérbios. Mas antes de começar a palavra, a ministração da palavra, eu quero louvar o Senhor. Na realidade, esse louvor é uma composição nossa para a glória de Deus, é uma oração cantada. É uma oração cantada e nós vamos estar aqui louvando ao Senhor, né? Enquanto aí, as pessoas vão entrando na live, o pastor Jorge já está aí, uma bênção, né? Um beijo no coração, pastor Jorge, pastor Eurides, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, esse louvor, ele fala exatamente dá amor nosso a Deus, ao direito, a questão da gente agradecer, porque quem não nasceu no berço evangélico, ele é um ex, ele é um resgatado, né? Ele é encontrado por Cristo através da sua palavra e é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, quem não nasceu, e na realidade eu vejo que a maioria de nós evangélicos, com as exceções daqueles que nasceram realmente no berço evangélico, de alguma forma, né? O ex-alcoólatra, ou o ex, não quero citar nome de religião, mas ex de alguma religião, né? Mas o que importa é que Jesus nos encontrou e por isso eu fiz esse louvor agradecendo a Ele, diz assim: Senhor, Rei dos Reis, único Deus, outro igual não há. Senhor, Rei dos Reis,
outro igual não há. Queremos te louvar, queremos te adorar. Recebe um aroma suave nossa adoração. Só o Senhor é Deus, único digno de todo louvor e adoração. Oh, meu Senhor Jesus, Senhor, Rei dos Reis, único Deus, outro igual não há. Queremos te louvar, queremos te adorar. Recebe com aroma suave nossa adoração. Só o Senhor é Deus, único digno de todo louvor e adoração. E adoração, e adoração. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilha. Deus é bom. Sabe amar. É verdade. A gente, meditando um pouquinho na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 31, do versículo 1 até o 9. Vamos começar por aqui, falando um pouquinho de lucidez, da necessidade de lucidez em todos os tempos, mas principalmente em tempo, né? Em tempos que nós estamos vivendo agora, tempos de dificuldades, tempos de lutas, porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, né? Mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu entendo, pastor Léo, que quando Jesus fala isso, ele está dizendo que eu, o Senhor e todo esse grupo que está nos ouvindo agora, venceremos também. Amém, eu creio. Então, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações. Não entregues a tua força a mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Versículo 4 diz, escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho,
também tão pouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também a outras formas de embriaguez, porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Aí vem o versículo 6 e 7. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que podem se defender, ser o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que, naquela época, a rainha mãe, ela tinha uma influência muito grande sobre o rei e sobre os filhos, principalmente o sucessor, né? Então, ela tinha uma influência muito grande. Eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a atenção de algumas pessoas que, às vezes, pegam texto isolado, né? Às vezes até para justificar o seu desequilíbrio, né? Por exemplo, quando aqui no versículo 6, a mãe de Lemuel está dizendo: dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados, bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem das suas aflições. Na realidade, aqui, ela não está fazendo apologia à embriaguez, pelo contrário, ela está usando até um pouco de sarcasmo aqui para alertar que esta não é a decisão acertada a tomar. Porque uma pessoa embriagada, ela não tem como orientar de forma correta a ninguém. Uma pessoa embriagada, ela não tem como passar uma informação correta, ela não tem como orientar, ela não tem como conduzir, né? Ela não tem nem como conduzir a si própria, pastor Leão. Verdade. Amém? Ela não consegue discernir, não consegue se equilibrar, não consegue nem ter um direcionamento específico. Você vê que ela anda cambaleante. Então, é uma pessoa que ela vai estar vulnerável, que ela não vai estar com algumas características cognitivas, sensoriais adequadas para enfrentar determinados tipos de situação e está em risco. A possibilidade, a probabilidade daquela pessoa ter uma lesão, sofrer um acidente é muito grande. Então, a própria rainha, mãe, ela dá uma orientação e diz assim: ó, isso aí não deve ser para aqueles que estão exercendo um cargo de governo ou estão na liderança. O volume do seu celular. Então, vamos precisar estar com sobriedade para essas situações. Tem que ter sobriedade. E aí ela dá esse conselho, pastorzão. É isso mesmo. Então, a gente vai vendo uma situação que, trazendo para o dia de hoje, os dias de hoje, trazendo o momento que a igreja do Senhor vive hoje, né? Porque quando a palavra que fala exatamente no versículo 4, ela fala no seu final exatamente assim: para que governar e se entregue também a outras formas de embriaguez. Porque existem várias formas de embriaguez, né? Existe aquela embriaguez que a pessoa tenta se embriagar para esquecer alguma coisa. Tem a embriaguez que a pessoa bebe na intenção de fazer mal também a outra pessoa, né? Então, vê que é uma total forma de desequilíbrio quando a pessoa fica embriagada, ela fica enfurecida. Tem pessoas que ficam ricas quando estão embriagadas, tem pessoas que ficam, né? Tem muita gente que fica maravilhosamente rico, né? Aí quando chega no outro dia, que passa aquela ressaca, que vai ver o que fez, misericórdia, está todo endividado e não tem dinheiro para pagar. Então, mas aqui é até para
quebrar um pouquinho, né, descontrair um pouco. Mas, na realidade, existe. Existe aquela pessoa que bebe para esquecer uma frustração, para bebeu porque se frustrou, agora eu quero esquecer. E aí, de repente, depois que passa todo o efeito da embriaguez, a situação sempre vai estar pior. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a situação que nós vivemos hoje. Muitos nós percebemos que estão embriagados com coisas do mundo, com as coisas que, como diz a palavra, vai passar, vai ficar aí. Né? Não temos como levar, mas está apegado a esse tipo de coisa, as coisas do mundo. O Senhor diz, olhai para as coisas que são do alto e não para as coisas terrenas. E estar apegado às coisas terrenas na minha visão também, uma forma, uma questão de embriaguez, ou seja, totalmente falta de lucidez, meu pastor Léo. É verdade. E aí as pessoas estão naquela embriaguez espiritual, pastor. Embriagadas espiritualmente, sem discernir os acontecimentos, sem discernir o tempo, sem discernir o modo, sem discernir a volta iminente de Cristo por todos os sinais, embriagadas porque estão envolvidas com as coisas dessa vida. O mundanismo já fez com que a mente ficasse cauterizada, obstinada pelo pecado, sem conseguir ter lucidez das questões espirituais e não dando prioridade à vida com Deus, muito pelo contrário, deixando passar a vida porque está entorpecido, porque está embriagado, porque está completamente voltado para uma questão de entorpecimento espiritual, uma cegueira que vem por causa dessas questões do pecado e nada mais do que uma embriaguez realmente em espírito, não conseguindo, inclusive, entender que a vida espiritual, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico e a vida na qual está relacionada com esse corpo físico, a espiritual é a principal. E, principalmente em Cristo Jesus, nós que estamos nele, podemos, então, estar lúcidos e ver todas essas coisas. E isso é preciso da gente, inclusive, ter compaixão das outras pessoas que não conseguem estar em equilíbrio por causa dessa embriaguez espiritual. É verdade. A gente vai entender que a palavra, ela nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é nessa caminhada que nós temos, na nossa visão, e seguirmos. Lucidez só há em Cristo. E só é lúcido aquele que segue a Cristo. Então, nós vamos vivendo hoje, nesse momento de pânico, né? Onde vemos que as pessoas estão totalmente desequilibradas, né? Falta lucidez, tem pessoas que não saem. Ontem eu fiz uma visita a uma ovelha, e ela falou que a irmã dela, que mora em Salvador, teve que ser trazida para a feira, porque essa pessoa, devido tantas notícias falsas, tantas notícias desencontradas, gerou pânico. Essa pessoa só vivia enrolada na cama sem sair de casa, né? Então, por que isso? Falta de lucidez, ou seja, falta da presença verdadeiramente de Cristo, né? Porque o Senhor, ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele é por nós, quem será contra nós? Né? Nós falamos aqui, e não de forma alguma deixamos de dizer que não é necessário, diante do que nós vivemos, os cuidados higiênicos. Né? Os cuidados higiênicos. Mas,
Se você realmente é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, né? Se você crê no Senhor Jesus, você sabe que há garantias. Há garantias. Está lá no livro de Isaías 43, nós temos ali garantias do Senhor para as nossas vidas. Ele disse, e eu creio, assim está escrito, que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Amém. Quando passarmos pelos rios, não submergiremos. E quando passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Então, são garantias de Deus. E o que é este fogo? O que é este rio? O que é estas águas? Exatamente momentos que nós estamos vivendo e que precisamos de lucidez em Cristo Jesus para atravessarmos de forma vitoriosa este momento em que nós vivemos agora. Então, a igreja do Senhor precisa despertar, precisa acordar, porque há uma ação que a gente pode ver querendo travar a igreja, querendo parar a igreja, né? Então, precisamos estar lúcidos, porque, infelizmente, eu tenho que lembrar dessa notícia, porque está escrito já há muito tempo. Coisas piores virão. E se nós estivermos lúcidos, firmes na rocha, firmes em Cristo Jesus, nós não vamos vencer, pastor Léo. É verdade. Glórias a Deus por isso. E o próprio Cristo, quando convida a cada um de nós a estar com Ele, Ele vai falar sobre essas coisas. Quem quiser me seguir, quem quiser estar comigo, que negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E aí, nesse contexto, Ele vai dizer, aquele que vai ser salvo vai ser perseguido. Então, vão acontecer situações de perseguições para a igreja como o corpo de Cristo na face da terra, e diga-se de passagem que a gente ouve muitas notícias que estão acontecendo essas perseguições, inclusive no Oriente, um grande país que está fazendo isso, a gente já tem essas notícias que chegam aqui, que é a China, e dentre outros tantos, mas a gente percebe que nós que estamos em Cristo, que estamos lúcidos em Cristo Jesus, conseguimos perceber todas essas coisas e atentar para aquilo que é e que diz que Jesus está voltando. Então, temos que viver uma vida equilibrada, uma vida não entorpecida, uma vida que está fundamentada na palavra de Deus, para que nós possamos ficar livres desse entorpecimento espiritual e não achar que todas essas coisas estão acontecendo e deve ser assim mesmo, ou que a gente também é fanático, que é extremista, que não deve ser dessa maneira. Muito pelo contrário, para a gente poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque tem muitas coisas nesses finais dos tempos, meu pastor querido, que está se apresentando com a capa de cristã, uma aparência de ovelha, mas na realidade é um lobo feroz, na realidade são coisas que não estão de acordo com a palavra e vêm com uma característica de acabar mesmo com aquilo que Deus tem construído, porque é o arquirrival do ser humano. Então, a pessoa que não está tendo uma vida comprometida com a palavra, em oração, certamente ela não vai conseguir ter uma lucidez para discernir que não é de Deus aquelas coisas. Então, é tempo da gente despertar, não é tempo da gente ficar bêbado espiritualmente. Muito pelo contrário, é tempo da gente ficar embriagado do Espírito Santo. Inclusive, o próprio Paulo, ele cheio da revelação do Espírito Santo de Deus, ele vai falar sobre isso. Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com a bebida forte, com a bebida alcoólica, mas enchei-vos do Espírito Santo, e que esse Espírito esteja transbordante em nós. Então, se tem algo para que a gente fique completamente cheio, é do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, meu pastor.
Está aí conosco também o apóstolo Edson Alves, ali, homem de oração, ali de São Gonçalo. Deus abençoe o apóstolo Alves, todos que estão na live. Eu estou percebendo aqui também, a pastora Elis está participando, mandando mensagens. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso mesmo, a questão desta lucidez. E é por isso que a palavra nos diz, lá no livro de Josué, o Senhor chega para Josué e diz, olha, medita no livro desta lei, para fazer tudo conforme está escrito. Então, se você tem dúvida de como encontrar esta lucidez da qual nós estamos falando aqui, estamos se despertando para esse momento e outros momentos que virão pela frente, porque é bíblico e esta palavra é fiel e verdadeira e ela vai ter que se cumprir. Mas, em todo tempo, o Senhor estará exatamente conosco. E aí ele disse para Samuel, para Josué, Josué, olha, tão somente medita no livro dessa lei, porque esse é o manual. Medite e faça tudo conforme está escrito. Então, não dá para você ficar nesse descontrole emocional, nessa agonia que você está, não posso sair de casa, não posso mais falar com ninguém, não posso ir ao trabalho. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas essa lucidez tem que confiar no Senhor, porque aí você vai e volta. O Senhor guarda a tua saída, o Senhor guarda a tua chegada, te dá o livramento do trajeto. Então, glória a Deus por isso. A gente vai ver que lá no livro de 1 Pedro, pastor El, Pedro é um dos apóstolos que mais, capítulo 5, versículo 8 e 9, né? A gente vai ver que Pedro é um dos apóstolos que, nos seus dois livros, ele se mostra mais preocupado em orientar o povo, né? Orientar a igreja. Ele está sempre ali, ó, sede sóbrios. É que ele diz, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Aqui eu estou com a Bíblia aqui de James. Ela tem uma linguagem, um escrito mais próximo, segundo me falaram, do original. Então, às vezes, ela dá um pouquinho de diferença, mas o conteúdo é o mesmo. Porque a Bíblia não pode ser nem um tiro, nem uma vírgula. Então, o conteúdo é o mesmo. Pedro aqui, preocupado, ele vem orientando e diz, olha, sede sensatos. O que significa isso? Sede equilibrados, né? E vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando fala devorar, está falando de um leão faminto, né? Um leão faminto, porque um leão com a barriga, ou um leão bem alimentado, ele fica no cantinho dele só dormindo. Mas aqui está falando de um leão, e não é o leão da tribo de Judá, está falando aqui do inimigo mesmo, está falando de Satanás, com fome, querendo devorar. E quem é que ele vai conseguir pegar e devorar? Aqueles que estarão desequilibrados, aquele que não tem um norte, aquele que não sabe para onde ir, meu pastor. É verdade. E o interessante é que Pedro, ele continua, né, no versículo 9, dizendo, resisti-lhe firmes na fé. Então, tem que resistir ao diabo, firme na fé. E a única maneira de resistir é aquele que está sabendo o que está acontecendo. Porque não há resistência para aquele que está embriagado. Imagine uma pessoa que está completamente dopada, que ela está alcoolizada, que ela está bêbada, ela não tem resistência, ela pode até soltar uns palavrões, pode xingar, pode tentar fazer alguma coisa para brigar, pode querer reagir, mas isso não vai dizer nada a nível de conseguir deter aquela pessoa. Ela vai ficar completamente enlaçada, envolvida, perdida. Ainda mais quando se fala nas questões espirituais, ela pode gritar, pode falar em nome de Jesus, pode repreender, mas ela não vai ter o discernimento específico para poder orar
e atingir, desligar a ação de Satanás naquilo que ele está fazendo, atuando. Porque somente através dessa lucidez espiritual que vem através do Espírito Santo que a gente consegue resistir na fé. Porque a fé vai fazer com que a gente entenda as coisas de Deus e Deus possa revelar-se para nós com aquilo que é específico para o momento. Então, muitas vezes a gente vê pessoas usando gírias gospel, vamos assim dizer, falar palavras do mundo evangélico, das pessoas que andam no meio evangélico, vai ter uma linguagem, vamos dizer assim, evangélica, cristã, mas a vida dela não está de acordo com a palavra. Então, não tem como resistir na fé, porque o inimigo só vai se sujeitar àquele que está andando na palavra, porque ele é resistido pelo poder da palavra. Se ele conseguiu entorpecer, se ele conseguiu fazer com que a pessoa ficasse embriagada e não discernisse o tempo e o modo, certamente vai ser atingido por esse leão voraz, feroz, e que vai querer pegar. Então, uma das nossas dicas para esse momento é ficar firme e fundamentado na palavra e não achar que deve andar sozinho. Ninguém pode andar sozinho, meu pastor, porque isso não é coisa de quem está lúcido. Geralmente, a gente percebe que quando uma pessoa ela está embriagada, ela acaba retornando para casa sozinha. Muitas das pessoas, elas estão em grupo ali, se embriagando nos bares, vamos dizer assim, mas depois aquele grupo ele é dividido, subdividido, racha, e ela volta sozinha para casa. Possa ser que muitos não voltem, mas a grande maioria vai voltar para casa, e é nesse momento que acontece o acidente. É nesse momento que ela fica vulnerável, é nesse momento que a violência contra ela acontece e ela dá entrada nos prontos-socorros. Isso aí eu tenho experiência para poder dizer e comentar. Então, ela vai querer ficar sozinha, até porque ela acha que está forte, que pode todas as coisas, ela tem o poder agora, então ela tem a capacidade, porque vai mexer nas questões cognitivas e isso é a questão relacionada mesmo com a embriaguez. Não é diferente no mundo espiritual, por isso que a rainha mãe ali, ela dá orientação, porque ela já percebeu, já viveu essas coisas todas, então ela dá algo específico para o filho, aquele príncipe que está se tornando rei, que futuramente ia se tornar o rei naquela região, e ela vai de encontro aquilo que é necessário para aquele que é e que vai estar numa liderança, aquele que foi chamado por Deus para executar a missão e um propósito específico. Aí Pedro, ele cheio da revelação de Deus, meu pastor, diz assim, vocês precisam ter bom senso, estar equilibrados, sem extremismo, e na fé você resiste a esse mal e ao inimigo, e a ele cai por terra para a glória de Jesus. Amém. Meu pastor, concluindo aqui esse versículo 9, a gente vai ver que a palavra ela é atualizada, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra atualizada, ela se renova cada dia. E aqui, continuando esse versículo, ele diz o seguinte, firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. E é o que está acontecendo no dia de hoje, mas não é só na nossa cidade, não é só na nossa vizinhança, não é só no nosso bairro. A palavra está bem clara quando ela fala que isto está acontecendo, no momento que nós vivemos agora, está acontecendo em todo o globo terrestre, né? Então, é necessário resistir na fé. Daqui a pouco nós vamos passar, para quem está aí nos acompanhando, e qual é a receita, né? Daqui a pouco nós vamos passar a receita. Eu vou estar citando aqui, mas eu vou deixar totalmente por conta do pastor Leonardo a questão da receita, que está lá no livro
de 1 Tessalonicenses 5, 19. Né? 1 Tessalonicenses 5, 19, vem falando para a gente, vem nos orientando com relação à receita para nos mantermos lúcidos, para nos mantermos firmes, né? Em nome do Senhor Jesus. O tempo passa muito rápido, né, meu pastor? Né? O tempo passa muito rápido. Então, mas a palavra vem nos orientando. Eu louvo a Deus por você que pôde participar deste momento especial que Deus preparou para nós, né? A palavra vai nos dizer exatamente, no versículo 19, não apagueis o fulgor do Espírito, né? Outras têm assim, não extingais o Espírito Santo, né? Então, eu quero, meu pastor, em nome do Senhor, deixar, né? Porque aqui está a receita para a lucidez espiritual da qual estamos falando, que uma vez que estamos lúcidos espiritualmente, também nos damos bem na parte física, na parte material também. Mas é primeiro estar lúcido espiritualmente. Então, não extingais o espírito, ou não apagueis o fulgor do Espírito. E como é que a gente faz isso? Eu quero deixar o seu bem à vontade, meu pastor Léo, porque o mando de campo aqui é o seu, né? O mando de campo aqui é seu, né? Eu louvo a Deus pela igreja Apacentar, que nos está, através do seu pastor, nos dando esta oportunidade, nos privilegiando de estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, juntamente Grão de Mostarda e Igreja Apacentar. Então, meu pastor, a receita para que a gente possa vencer de forma lúcida essa situação e outras que virão. Amém. Nós temos ali 15 minutos pelo meu relógio, eu acredito que deve ser esse total mesmo. Assim que acabar, o nosso apóstolo Wilson, ele vai pegar e vai deixar gravado aí no IGTV para poder rodar no Instagram, e aí a gente vai ter acesso ao endereço da Igreja Apostólica Grão de Mostarda no IGTV, e desse IGTV a gente vai baixar ele para poder a gente colocar lá no nosso canal do YouTube. Então a gente conta com o nosso apóstolo aí para quando acabar, não perder a gravação, mas já gravar e lançar no IGTV do Instagram, amém? Para que a gente possa ter esse vídeo para a gente também. Mas, falando sobre o entristecimento do Espírito Santo, como a gente pode entristecer o Espírito Santo? A primeira coisa é não fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, para cada pessoa, Deus tem um chamado específico, Deus quer que a gente faça alguma coisa. Como igreja, nós também, corpo de Cristo, temos uma missão na face da terra. Toda vez que a gente não vai fazer aquilo, ou não quer fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, a gente vai entristecer o Espírito Santo. E uma das maneiras fortes e grandes de entristecer, de fazer com que o Espírito Santo ele não consiga transbordar em cada um de nós, que ele fique completamente sem conseguir nos tornar aquilo que Deus quer, realizando o pecado, a multiplicação da iniquidade. Então, por se repetir a iniquidade, por se aumentar o pecado, o amor de muito esfriará. E como é que Deus derrama o amor dele sobre nós, se esse amor nosso, pelo próprio Deus, pela própria palavra, tem esfriado? Não tem como o Espírito Santo ele ficar vivificado dentro de cada um de nós para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se nós desejamos e queremos praticar o mal. Uma coisa é errar o alvo, uma coisa é transgredir os mandamentos, as leis e as ordenanças de Deus. A outra é conscientemente querendo praticar coisas ruins. E para aqueles que não têm aliança com Cristo, a prática do pecado vai fazer com que o Espírito Santo ele seja extinto, extinguido. Muitos de nós que já fizemos aliança com Cristo, a própria palavra vai dizer isso, que quando se afasta e não quer mais estar vivendo uma vida
envolvida, uma vida segundo a vontade de Deus, vai se tornar 7 vezes pior. Então, aquele que está vivendo em Cristo, ele precisa ter uma comunhão de relacionamento, de intimidade profunda com esse Espírito Santo, para que a gente possa se envolver com Deus como um Pai amoroso, bondoso, provedor, zeloso, cuidadoso, porque Deus, ele quer se relacionar com cada um de nós como um Pai. Ele quer se mostrar, ele quer se identificar para cada um de nós como um Pai bondoso, cheio de piedade, de graça, aquele Pai que dá uma vida de abundância. E é dessa maneira, nesse relacionamento diário com Deus, que a gente vai estar cheio do Espírito Santo. E toda vez que as pessoas não vão fazer isso, não querem fazer isso, ou buscam seus próprios entendimentos, seus próprios conceitos de vida, e querem fazer as coisas de acordo com as suas próprias ordens, com seus próprios achismos, faz com que Deus vai ficando entristecido. E o espírito dele certamente vai ficar retido nisso, não vai se alegrar com isso. Aquele que eu estou falando nesse momento é aquele que fez aliança com Deus e tem essa presença do Espírito Santo. Aquele que não fez aliança com Deus, a única maneira de trazer o Espírito para dentro de si é crendo e fazendo uma aliança com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E, a partir daí, viver uma vida digna daquele que caminha com Deus. Uma vida com o Senhor da glória. Uma vida de sacrifício de louvor ao Senhor. Uma vida de renúncia, porque a vitória e o sucesso vai estar nas nossas renúncias, meu apóstolo, não nas nossas conquistas. O mundo espiritual, nesse reino de Deus, é diferente. No reino desse mundo que a gente vive nessa terra, é diferente do reino espiritual. O reino que Deus fala que é o reino dele é bem diferente. Por quê? Porque quando estiveres pobre, aí que está rico. Quando estiver abatido, aí que está forte. Quando estiver com necessidade, aí que não tem necessidade. Então, é tudo ao contrário no reino. Aquele que quer ser o maior, que sirva, que seja o menor. Então, no reino de Deus, é ao contrário essas coisas. Então, o pecado, ele vai fazer com que o Espírito Santo, inclusive, possa sair da vida daquele que é crente, sim. A gente tem um enchimento do Espírito Santo na vida de Saul. Saul profetiza, pastor. Ele profetiza e as pessoas ainda dizem: quem é esse, o rei? É Saul, estou parafraseando. Está profetizando com os profetas. Ele está andando e falando coisas. E logo em seguida ele vai e tem um relacionamento no mundo espiritual ocultista. Deus se entristece muito e logo em seguida ele não espera Samuel, ele faz o sacrifício como ele queria. Não era para ele fazer, ele era rei, não era sacerdote, não era profeta, não foi comissionado para aquilo, mas ele não soube esperar o tempo de Deus para as coisas. Uma série de pecados, o orgulho, a vaidade tomou conta do ser dele, a ponto de o Espírito Santo sair dele e ele ficar vulnerável. O Espírito Santo sai e ele novamente fica endemoniado e ele fica possesso a ponto de querer matar Davi, que foi o escolhido para poder substituir ele. E quantas tentativas de homicídio ele fez, porque o Espírito Santo já não vivia mais dentro dele. Então, o homem que foi usado tremendamente por Deus para aquele momento, que estava cheio, profetizou, mas o final dele foi trágico, porque ele não quis viver uma vida de obediência, de renúncia, uma vida de serviço a Deus, uma vida não de escravidão, porque nós que servimos a Deus estamos livres em Cristo, podemos decidir porque estamos lúcidos. Então, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E aí a gente pode decidir. O embriagado, o que está bêbado, ele não tem como decidir,
muitas das vezes ele aceita as oferendas, ele aceita todas as coisas, porque ele pensa, inclusive, que é o melhor. Ele não consegue saber se aquilo vai piorar a vida dele ou não. Imagine uma pessoa que está bêbada nesse momento e se oferecer mais bebida para ele vai não querer ou ele vai querer? Certamente, sem medo de errar, a grande maioria vai querer mais ainda, não lembrando que pode morrer por excesso de bebida alcoólica, inclusive a overdose. Muitos têm morrido de overdose por causa disso. Então, trazendo para a vida espiritual, pastor querido, aquele que não está com o Espírito Santo, que fez com que o Espírito Santo se entristecesse, que o Espírito Santo ficasse parado, quieto, não tivesse mais possibilidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo, que foi extinto o Espírito Santo, que extinguiu, que faz com que o Espírito Santo não tenha liberdade para poder orientar, conduzir, direcionar, realizar, encher ele, transbordar do fruto desse próprio Espírito, faz com que não somente fique vulnerável às questões relacionadas com esse mundo espiritual, com espíritos malignos, mas também faz com que o coração de Deus se entristeça, a ponto de Deus, inclusive, como diz em Romanos, no capítulo número 1, entregar aos próprios desejos e vontades, entregar o homem a si mesmo, entregar o ser humano para fazer o que ele mesmo desejar e quiser. E aí, uma das fórmulas que a gente pode trazer, se assim a gente, conceitua, tem uma vida de amor verdadeiro a esse Deus maravilhoso, a esse Pai. Tem uma vida de amor às Escrituras Sagradas, à palavra de Deus, o conhecer a Deus de verdade, não Deus que pune, não Deus perverso, não Deus autoritário, não Deus que está distante lá no céu, não Deus que não participa da criação, mas um Deus amoroso, bondoso, benigno, longânimo, fiel, justo, um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, cuidadoso, protetor, provedor, um Deus que envia o Filho Jesus Cristo para poder mostrar que isso é possível, para nos orientar, nos direcionar, para virar o nosso mestre, para virar o nosso Messias, o Salvador, o que cura, o que liberta, o que transforma a vida do ser humano, que enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos nos achegar a Ele através da remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E esse próprio Cristo, ele sobe para ficar com esse Pai, esse Deus eterno maravilhoso, e dá uma promessa, e essa promessa é que a gente tenha o Espírito Santo, estarei contigo, como o Senhor falou, até a consumação dos séculos, e derramarei o meu Espírito sobre vós, sobre cada um de nós, e esse Espírito agora está com cada um que crê, aquele que crê será salvo. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então eu digo para vocês que estão me ouvindo, não entristeçam ao Espírito Santo, porque ele é Deus na forma de Espírito, habitando em cada um que tem aliança com ele. Um Deus tão grande, tão poderoso, habitando dentro de nós, tão insignificantes, tão pequenos. Uma das pessoas, de cada pessoa o Espírito Santo pode habitar, porque ele é onipresente. Uma criatura tão pequena como nós, viramos filhos por causa dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. E esse próprio Espírito Santo sela a nossa salvação, mostrando que nós somos verdadeiros filhos de Deus e podemos e poderemos caminhar com Ele para todo sempre. Então, fica a dica. Fuja do pecado.
se esforce para não pecar. Tenha uma vida dedicada, mergulhada na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura, em estar em comunhão com a igreja de Cristo, em ouvir a palavra, porque essa fé vem através da palavra. É a maneira, ou as maneiras, que eu falei mais de duas, da gente não perder esse Espírito de Deus. Alegrando a Deus. De que forma, então, a gente pode alegrar a Deus? Fazendo aquilo que é a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não tem como esse Pai amoroso não transbordar os dons espirituais em nossas vidas. E é lógico que essa intimidade com Deus, através do Espírito Santo, vai fazer com que o fruto do Espírito, que são 9, ficar evidentes na vida daquele que caminha com esse Deus maravilhoso. Amém? Nós temos ali 2 minutos e meio, meu pastor. Não esquece de gravar aí o IGTV que vai aparecer para você, senhor, saltar na Igreja Apostólica Grão de Mostarda, para a gente estar baixando esse vídeo, estar conosco também e colocar no canal do YouTube. Esse aí é o que eu lembrei nesse momento, através do Espírito, para poder falar às pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Se o pastor querido quiser complementar, a gente tem ali 2 minutinhos, eu acho que dá tempo. Amém. Meu pastor, só para encerrar, eu quero deixar aqui, para aquele que talvez, como é que eu faço isso? Como é que eu não, como é que eu entristeço o coração do Espírito Santo? Como é que eu posso continuar firme e lúcido? Eu quero deixar aqui o Salmo 1. No Salmo 1, no seu primeiro versículo, é uma receita de vitória, justamente para que você seja uma pessoa, haja como uma pessoa lúcida. Ele diz o seguinte: bem-aventurado, que significa mais que feliz, é aquela pessoa, mais que lúcido, né? É aquela pessoa que não anda segundo o conselho de ímpio. Eu quero chamar a atenção aqui que muita gente, porque alguém não é evangélico, aí chama de ímpio. Não, ímpio vem de impiedoso, né? Aquela pessoa má. É aquela pessoa, por exemplo, que diz: eu vou para a igreja hoje. Aí a pessoa vai dizer: não, você já foi ontem. Deixa para ir agora só no tal dia. Isso é um conselho mau. Então, bem-aventurado, mais que feliz, equilibrado, é aquele que não anda segundo o conselho de ímpio. Né? Mais que feliz, mais que equilibrado, é aquele que não se detém no caminho de pecadores. E mais que equilibrado também, aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, está aí uma receita de vitória para você que não quer entristecer o Espírito Santo. Não extingar o Espírito Santo. Meu pastor, passo a bola para o Senhor mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor encerre, fazendo essa oração abençoada. Muito obrigado. Tá, por esse privilégio de estar com o Senhor compartilhando essa live, falando do amor de Deus para todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu creio que é a primeira de muitas daqui para frente, em nome de Jesus. Que o Senhor Amém. Nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a face dele sobre nós. Olhe para cada um de nós e nos dê a paz. Obrigado pela tua presença. Meu querido apóstolo, é uma satisfação, é uma honra tê-lo conosco. Um beijo no coração de todos os membros da Igreja Apostólica Grão de Mostarda. Que Deus esteja com cada um de vós. A paz do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que estão nos ouvindo em Malhada, em Cariranha, que é a Igreja Missão Apacentar na Bahia, a Igreja Missão Apacentar também em